Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos estar falando sobre a bastardia, o perigo oculto que está destruindo vidas. Tem destruído muitas vidas e que tem consequências espirituais muito sérias. E o interessante é que falar da bastardia, ele não é um pecado que a própria pessoa que sofre, né? E sofre muitas vezes sem saber o porquê. O pecado não foi dela, o pecado foi dos pais. Porque a palavra bastardia, o significado, o conceito dela, se dá a partir do momento que você gera um filho fora da aliança do casamento. O que é um casamento? É a união de um homem com uma mulher, civilmente casados, legalmente casados, de acordo com a lei do seu país. No Brasil, é considerado casado aqueles que se casam no civil, que tem uma documentação onde fala que você é casado no civil, ok? O que não é casamento? União estável. Um casal que moram juntos, mas que nunca formalizou um casamento. Não é casamento. Civilmente, ele ainda é solteiro ou ela ainda é solteira. Ou eles dão o nome de união estável, mas não é casamento. Outra forma que as pessoas têm utilizado, muito utilizado, é o contrato de casamento de união estável. É o contrato de união estável. O contrato de união estável, por mais que seja documentado, ele não caracteriza e ele não é válido como casamento civil, mas apenas uma formalização de que eles estão ali juntos. Mas, mesmo com um documento de união estável, é importante salientar, queridos, que o estado civil não é alterado. Se você é viúvo ou viúva, se você se une a alguém depois da sua viuvez, você se une a alguém e mesmo que você faça um contrato de união estável, você continua viúvo, solteiro ou solteira, ou divorciado. Então, o que realmente muda o estado civil de uma pessoa? É o casamento no civil. Então, quando se gera uma criança, quando a mamãe fica sabendo que está grávida, mas eu não estava casada quando eu engravidei. Você gerou um filho em bastardia. Mas mesmo depois que ele nasceu, quando ele nasceu, eu já estava casada legalmente ou casado legalmente. Não importa. O que conta é quando foi gerada essa criança no seu ventre. Essa criança ela foi gerada no seu ventre quando você não era casado ou casada legalmente. Então, o seu filho, ele nasce em bastardia. E o que significa isso? Bom, para a lei humana, não significa nada. Não existe nenhuma punição, não existe nenhum tipo de consequências, sintomas disso pela lei humana. Mas pela lei espiritual, sim, vai ter consequências e consequências muito sérias. Por quê, queridos? A Bíblia diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Fala de um casamento, tá? E que por mais que lá na antiguidade não existisse a formalização civil documentada, existia uma formalização civil talvez até muito mais séria do que a documentação de hoje em dia, que era o casamento com toda a família, sobre a bênção dos pais, sobre o olhar de várias pessoas que eram testemunhas e uma festividade que chegava a durar 7 dias. Então é importante eu salientar, queridos, dentro dessa situação, que o que é gerado nesse casamento, ele é gerado num altar que não é abençoado. Porque se você não casou legalmente, automaticamente é importante você entender que não existe a bênção de Deus sobre esse matrimônio. Então, quando é gerado um filho fora da aliança do casamento legalizado,
vai existir uma consequência muito grande, porque se você não gera num altar de santidade, se você foi filho bastardo, você vai entender o porquê que você sofre determinadas situações, problemas, impedindo de você estar vivendo uma plenitude em Cristo. Você tem áreas da sua vida tão bloqueadas, tão paralisadas, travadas, que parece que você não consegue crescer, você não consegue desenvolver. É importante que você saiba, porque isso pode servir para você, como pode servir para que você entenda a mentalidade, muitas vezes, do teu filho, que foi gerado em bastardia, fora da aliança de um casamento. Eu quero que você entenda que uma pessoa sob debaixo dessa maldição, ela vai sofrer rejeição, dificuldades de conexão com Deus, dificuldades de se socializar com pessoas, dificuldades de se socializar e se sentir pertencente à igreja, resistências inexplicáveis na vida espiritual. Então, para que a gente possa trazer esse contexto, eu trouxe aqui o livro de Juízes, capítulo 11, verso do 1 ao 11, que nós vamos falar de Jefté. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Ele era o quê, queridos? Ele era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. Presta atenção, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios se uniu a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Os líderes de Gileade responderam: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Queridos, a história de Gileade, ou a história de Jefté, filho de Gileade, ele mostra que Jefté ele era filho de um adultério. Então, como a Bíblia fala aqui que Jefté ele era filho de uma prostituta, a gente não sabe se foi um caso que Gileade teve com uma mulher ou se realmente foi com uma prostituta de profissão, mas que foi gerada uma criança fora da aliança do casamento. Depois, Gileade ele tem a sua esposa, tem filhos com ela, e o primeiro sintoma que Jefté ele sente ele é expulso, ele é rejeitado da casa do pai pelos próprios irmãos. E aqui, queridos, nós temos o primeiro sintoma de um bastardo, que é o mais forte de todos, a rejeição. O bastardo ele é rejeitado, ele começa a ser rejeitado pela sua família, irmãos, parentes, e vai crescendo a rede, vai crescendo essa sequência de rejeição. Só que a rejeição ela não vai parar por aí. Por quê? O sintoma da bastardia, só para vocês entenderem, quando você nasce de uma união que ela não é uma união civil, quando você é gerado fora da aliança do casamento e você é gerado num altar de promiscuidade, você não é abençoado. Você é adotado por demônios. Vai existir ali uma série de perseguições demoníacas na vida daquela criança que nasceu.
E aquela criança, o primeiro sintoma dela vai ser de rejeição. Ou seja, os demônios vão trabalhando na vida daquela criança, rejeitando aquela criança. Então você imagina um ser humano sendo rejeitado. Muitas vezes é rejeitado pelo pai, algumas vezes rejeitado pela mãe, outras vezes é rejeitado pelos irmãos, rejeitado pelos avós, e a rede ela vai crescendo. Essa criança cresce, vai para a escola e os sintomas de rejeição, esse espírito imundo, não para na família. Aquele espírito imundo simplesmente faz com que aquela criança seja rejeitada na escola, rejeitada no convívio social, rejeitada por professores, aonde muitas vezes nem os professores sabem. Por que será que eu não vou com a cara dessa criança? Elas não entendem, mas elas mal sabem que é um espírito de rejeição que age na vida daquela criança. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo isso que eu estou contando para você são coisas que eu particularmente vivi. Porque eu sou filho de uma união fora da aliança do casamento, aonde hoje eu sou curado, sarado, e hoje eu tenho Deus como meu pai. Perdoei os meus pais pelo ato de promiscuidade, perdoei meus pais por me terem feito num altar de promiscuidade no mundo das trevas, e hoje tenho minha vida restaurada. Mas até ter minha vida restaurada, eu passei por muitas situações de rejeição. Rejeição por tios. Na escola, eu tive rejeição de uma professora de inglês. Só que não parou por aí, queridos. A vida de um bastardo ela vai sendo feita de rejeição em rejeição. Na adolescência, na fase adulta, dentro de um casamento, dentro de uma empresa de trabalho, onde vai trabalhar. Ela não para. Enquanto não for cancelado, anulado, através do bastardo, não for cancelado, confessado, renunciado, liberado perdão, tomado uma consciência do peso que tem a maldição da bastardia, aquela pessoa ela vai sofrendo e vai sofrendo e vai sofrendo, sem nem sequer ela saber o porquê. Pastor, um bastardo dentro da igreja, ele sofre rejeição? Sofre. E por isso que eu digo, a grande maioria das igrejas não estão preparadas para lidar com um bastardo dentro da igreja. Por mais que trate bem, por mais que o pastor seja mega ultra power ungido, por isso que pastor precisa conhecer suas ovelhas. Então você imagina um bastardo dentro de uma igreja com esse espírito de rejeição influenciando a vida dele, ele vai sofrendo rejeições em cada área da sua vida, inclusive dentro do casamento depois. Mas esse é o maior sintoma que normalmente todo bastardo sofre. Mas esse não é o único sintoma. O bastardo, ele sofre perseguições na área sexual, na área da identidade sexual. Numa geração onde nós estamos vivendo hoje, onde as ideologias, através dessa maldita agenda woke, aonde eles querem deixar que a criança decida a sua identidade, o bastardo ele já tem uma influência que nem precisa da agenda woke. Por quê? Porque o bastardo ele vai vir com um espírito demoníaco aonde vai influenciar na identidade dela, fazendo com que muitas vezes essa criança não assuma a sua verdadeira identidade criada por Deus, mas o espírito imundo vai fazer com que ela possa se identificar de outras maneiras. Mas não é só isso. Esse mesmo espírito imundo que age na área da sexualidade, da identidade, ele pode trazer um desequilíbrio sexual. Uma pessoa bastarda, normalmente, ela pode ter um desequilíbrio sexual, ou frigidez, ou um vício compulsivo sobre sexo. Ou sobre masturbação, ou sobre pornografia, ou a pessoa ser extremamente frígida e ser, muitas vezes, ela se identificar como assexuada, ou seja, ela não quer ter relação com ninguém, toque com ninguém, vida com ninguém, ou coisa do tipo. Daí você pode parar a pensar assim, pastor,
Tudo isso por causa de ter gerado, os pais terem gerado uma criança fora da aliança do casamento? Sim, só para que você possa ter ideia, a gravidade do pecado de um pai, de uma mãe, de um homem e de uma mulher que se unem em promiscuidade, como que os filhos sofrem. Daí outra característica do bastardo é que quando ele foi rejeitado, o que Jefté fez? Ele fugiu. Porque é outra característica do bastardo. O bastardo ele não gosta de conflito. Se você se conflitar com o bastardo, a primeira coisa que ele vai fazer ele é fugir. Ele vai fugir. Ele não gosta de ser confrontado. Casar com um bastardo é uma tarefa muito complicada. Por quê? Porque quando você casa com um bastardo, na primeira briga que tem, qual é a vontade do bastardo? Separar. Imagine dois, então, os dois sendo bastardo. Qual é a possibilidade de dois bastardos dar certo no casamento? No emprego, se ele é confrontado, se ele é chamado a atenção, a tendência dele é pedir a conta, sair do emprego, querer mudar de emprego, pegar ranço. Queridos, bastardo para pegar ranço de alguém é assim, ó. Não precisa muito para pegar ranço de alguém. Por quê? Basta pegar no pé dele que você vai ver ele pegar ranço. São características do bastardo, queridos, que normalmente uma pessoa normal, uma pessoa que ela não é gerada, uma pessoa que é gerada dentro da aliança do casamento certinho, ela é mais tolerável. Porque o bastardo tem sérias dificuldades com o comando, queridos, em ser comandado. O bastardo, ele é impulsivo. Ele é impulsivo. E se você continuar lendo a história de Jefté, você vai ver que a impulsividade dele, a impulsividade de Jefté faz ele perder a filha dele. Porque ele é tão impulsivo, que ele faz uma promessa que se ele vencesse a guerra, se Deus entregasse os inimigos nas mãos dele e ele vencesse, ao voltar para casa, a primeira pessoa que saísse da porta da casa dele, ele ia sacrificar o Senhor. Ele vence a guerra, volta para casa e quando ele está indo em direção à casa dele, quem que sai em direção à casa dele? A filha. Ele não pensa para tomar decisões, ele é impulsivo, ele é... ele joga para fora. Na hora que ele viu, ele já falou, na hora que viu, já fez, e daí não tem mais como voltar atrás. E daí é aguentar as consequências. E existem, queridos, outras consequências espirituais. Por quê, queridos? Não adianta você falar, Jesus se fez maldição por mim na cruz. Legal, ele se fez maldição na cruz por você. Mas se você não renunciar, se você não pecar, você não confessar os pecados, não levar essas maldições, não renunciar, não encerrar esse ciclo, você pode batizar, você pode ser ungido, mega, ultra, power ungido, você pode estar levantando o defunto da cova, você vai continuar com sintomas. Eu conheço um monte de pastor, queridos, que é filho bastardo, que vive cheio de sintomas. Daí você fala para ele, não, Jesus me libertou da maldição da lei. Então por que você está vivendo desse jeito, cara pálida? Me explica por quê. Ah, porque Deus quer assim. Ela falou, então Deus quer que você sofra. Deus quer que você sofra, Deus quer que você seja rejeitado, Deus quer que você não consiga concluir nada que você começa, porque é uma característica do bastardo, ele começa a fazer uma coisa e não termina. Começa a fazer faculdade e não termina, começa a fazer curso e não termina. Então você acha que é da vontade de Deus que você tem essa vida toda picada. Quer dizer que viver uma vida em plenitude, como o próprio Deus fala, não é para você então. Então a Bíblia está errada, Jesus é mentiroso e você é correto. Daí eles regalam aqueles olhão pra gente assim, né? Pois é, meu irmão. Se você diz que Jesus já levou suas enfermidades, já levou suas dores, já levou suas maldições, por que você está sofrendo por tudo isso? É porque embora Jesus tenha resgatado você, você não levou até a cruz de Cristo. Jesus fez a parte dele, mas você não quer fazer a sua parte. Se você pegar, queridos, essas pessoas que têm problema de identidade na vida sexual, se você pegar essas pessoas que têm problemas de rejeição, área sexual, tudo que começa, nunca consegue encerrar um ciclo, você vai perceber. Se você fizer uma pesquisa, eu posso falar isso porque eu e a pastora Rita já conhecemos muitas pessoas desse tipo. Você vai pegar essas pessoas, você vai ver que todas essas pessoas que são bastardas já tiveram envolvimento com o ocultismo, já tiveram envolvimento com o ocultismo, já tiveram envolvimento com o espiritismo, já tiveram envolvimento com o satanismo. Pastor do céu, é verdade isso? É verdade, queridos. O único lugar que um bastardo ele vai se sentir pertencente vai ser com aquele que sempre andou atrás dele, um demônio. O bastardo tem dificuldade de ver Deus como pai, queridos. De chamar Deus de pai. Tem dificuldade de liberar perdão. Tem dificuldade de poder
de poder realmente aceitar a paternidade de Deus, tem dificuldade em andar nas regras de Deus, nas normas de Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu fui assim. Eu fui assim. Tudo que eu estou dizendo para vocês, queridos, já passou comigo. E esse ciclo só se encerrou quando eu passei por cura e libertação. Quando eu decidi levar todos os meus pecados à cruz de Cristo. Pecados familiares. Liberar perdão sobre a vida dos meus pais. Renunciar todo espírito de bastardia que andava atrás de mim, que eu nem sabia, e começar a receber a paternidade de Deus na minha vida. Então, quando ele passa por libertação, ele vai ter que se submeter a um renovar da sua mente que nunca teve antes. Ele vai ter que aprender a como não ser bastardo. Ou seja, o bastardo ele precisa muito da misericórdia de Deus, queridos. Da compreensão da igreja, das pessoas, porque ele não quis nascer desse jeito. Os pais geraram o filho daquele jeito. Então o filho tem que começar por onde? Liberando perdão para os pais. E de preferência os pais também pedindo perdão para os filhos, os pais acertando a sua vida, casando legalmente, orando e trazendo o filho para dentro da aliança do casamento, e o filho liberando perdão sobre os pais, orando e renunciando todo espírito de bastardia e maldição de bastardia, e renovando a sua mentalidade todo dia.